a gente começar a meditar nisso, é muito importante que a gente saiba que Deus, ele desde do início da humanidade, desde a história da humanidade, Deus, ele sempre se relacionou com o homem através de alianças. Isso é muito importante saber. E por que Deus ele se relaciona com o homem através de alianças? Porque nessas alianças Deus já deixa expresso para o homem com quem ele está fazendo essa aliança, qual a parte dele nessa aliança. O que eu estou te prometendo nessa aliança que eu vou cumprir? O que eu estou te suprindo nessa aliança? Nessas alianças é expresso também quais são os nossos deveres, o que a gente deve fazer nessa aliança. Então, para a gente entender um pouco mais sobre aliança, a gente está falando sobre nova aliança, aliança, segundo o dicionário Aurélio, o Aurélio fala que é um pacto ou um acordo formal entre partes, envolvendo compromisso, deveres e lealdade. Então, Aurélio define a aliança como um pacto, um acordo formal entre partes, envolvendo compromisso, deveres e lealdade. Na palavra existem explicitamente registrados 6 alianças. No início, na criação, no relacionamento do homem com Adão, esse relacionamento do homem com Adão não foi expresso ali na palavra, a palavra aliança. Esse relacionamento não foi estabelecido de uma forma clara, como uma aliança, mas esse relacionamento de Deus com Adão, ele tem todo um desenho de uma aliança. A Bíblia não fala que Deus fez uma aliança com Adão, mas no relacionamento de Deus com Adão existe um desenho de uma aliança. E a gente pode ver isso em Gênesis 1, 29, ali mostra o compromisso de Deus. Gênesis 1, 29 disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que dão sementes e se acham em toda a terra, bem como todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Ali Deus ele expressa o compromisso dele em colocar Adão e Eva numa terra onde nessa terra eles receberiam suprimento de tudo. Em Gênesis 2,15 a gente vê os deveres ali sendo expressos a Adão. Qual o dever que era de Adão nesse relacionamento com o desenho de uma aliança? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar do jardim, expressando também um relacionamento de aliança com esse dever que Adão tinha de cuidar da terra que Deus deu a ele, que supriria ele de todas as coisas. Em Gênesis 2, 16, 17, a gente vê o fator da lealdade numa aliança, a necessidade dessa lealdade na aliança. Gênesis 2, 16 e 17 diz que o Senhor, Deus, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Então ali Deus ele colocou uma cláusula, por assim dizer, considerando esse relacionamento de Deus com Adão como uma aliança, ele colocou uma cláusula, por assim dizer, de lealdade. Eu tenho uma aliança com você, eu te supri de uma terra que vai te conceder todas as coisas, eu espero que você cuide dessa terra que eu te dei, e eu espero que você seja leal a mim, assim como eu estou sendo leal a você em te suprir de tudo aquilo que você precisa. Faz sentido isso, gente? Então, esse relacionamento de Deus com Adão, ele não tem expresso ali na palavra claro, dizendo Deus falando para Adão: estou fazendo essa aliança com você, porém esse relacionamento ele tem um desenho de uma aliança. E esse relacionamento, essa possível aliança de Deus com Adão, ela teve um ajuste após a queda. Depois que Adão pecou, esse relacionamento que Deus tinha com Adão, ele houve um ajuste porque houve uma quebra da lealdade, né? Adão foi infiel a Deus, a descumprir uma ordem que Deus havia dado. Então Deus ele fez um ajuste nessa aliança, e a gente vê isso em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é Deus falando, na verdade, com Satanás. E ali também
tem palavras para Adão e Eva e para toda a humanidade. E ele diz o seguinte, Gênesis 3,15: porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Não a descendência da mulher, mas o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali a gente vê a primeira expressão, o primeiro movimento de Deus numa aliança, não escrita, mas expressa, de graça, uma ação de graça. Deus havia falado para o homem: se você comer desse fruto, você vai morrer. Ali o homem foi separado de Deus. Ali Deus não tinha responsabilidade nenhuma em fazer uma promessa a Adão, mas ali Deus já fez a promessa do Messias. Ali nesse versículo a gente já vê Deus estabelecendo ali o que podemos chamar de uma aliança, por mais que não esteja expressa, ali uma aliança falando: Adão, por mais que você tenha pecado, eu estou declarando aqui que da sua descendência, mulher, virá aquele que irá esmagar aquele que causou a nossa separação. Ali Deus já fez uma promessa para Adão. Se a gente analisar esse versículo parte por parte, quando fala a inimizade entre você e a mulher, falando para Satanás, expressa um conflito espiritual entre Satanás e a humanidade representada pela mulher. Entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher, expressa os que seguem o mal hoje em dia, e um homem específico, Jesus, o Messias, queria restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, profetizando que Jesus teria uma vitória fatal e definitiva na cruz e ressurreição contra Satanás, ressuscitando, ele teria uma vitória fatal e definitiva na cruz, ressuscitando, onde Jesus destruiu o poder de Satanás, onde Jesus destruiu o poder da morte, concedendo a nós vida eterna a todos aqueles que creem, amém? E na cruz, ali, Satanás feriu o calcanhar de Jesus. E essa é uma outra estrutura de aliança, com um compromisso, um dever e lealdade da parte de Deus, porém foi uma aliança sem condições, é uma aliança sem condicional, não houve um se da parte de Deus. Deus não falou: olha, Adão, eu vou enviar um Messias para restaurar o relacionamento da humanidade comigo, se você obedecer durante um certo período de tempo. Não teve uma condicional. Deus ali expressou a sua primeira, um esboço de uma aliança, de uma forma graciosa, falando para Adão: olha, você falhou, mas eu estou te prometendo, eu estou te dando a minha palavra, de que eu irei enviar o Messias, que vai restaurar o meu relacionamento com a humanidade, independente do que você fizer. Primeira expressão de Deus de uma forma graciosa. A partir daí, Deus começou a fazer alianças com a humanidade, mas alianças de formas explícitas, registradas na palavra. Foram um total de 6 alianças em toda a palavra, e essas 6 alianças foram escritas e expressas de forma explícita na palavra. Dessas 6 alianças, 2 delas foram com toda a humanidade. Gente, se concentrem, porque tudo faz muito sentido e é tudo muito importante a gente saber isso. Por que é tão importante a gente saber isso, gente? Porque ainda existem muitos cristãos que pegam toda a Bíblia e trazem 100% da Bíblia. Muitos cristãos inserem em sua vida toda a Bíblia, como se toda a Bíblia, todas as alianças, tudo fosse destinado a nós. E a gente precisa entender que houve essa separação. Nem toda a aliança registrada na Bíblia alcançou toda a humanidade. Então, dessas 6 alianças que a gente vai falar agora, apenas 2 delas foram com toda a humanidade. Outras 4 alianças foram feitas especificamente com o povo de Israel.
Amém, gente? Então, essas duas alianças que alcançaram a humanidade, a primeira foi a aliança com Noé, a aliança noética, que foi uma aliança depois que veio o dilúvio. Deus fez uma aliança com Noé, falando: olha, Noé, depois que o dilúvio destruiu a terra, você foi salvo. Você deu a oportunidade de toda a humanidade ser salva, pregando, avisando que cairia o dilúvio. As pessoas ignoraram isso, mas você foi fiel, você deu ouvidos, você entrou na arca, você e sua família foram salvos. Mas agora eu faço uma aliança contigo através do arco-íris, e toda vez que você vê o arco-íris, esse arco-íris vai te servir como uma lembrança de que eu nunca mais vou destruir a terra com um dilúvio. Então essa foi a primeira aliança expressa na palavra. A segunda aliança que foi para toda a humanidade foi a aliança da graça, a nova aliança que a gente está falando hoje. Vamos falar pelos próximos 4 finais de semana, que é a aliança principal para nós que somos povo da nova aliança. Amém, gente? Então, para a gente entender o porquê de todas essas alianças, o porquê que Deus fez uma nova aliança. Por que Deus fez uma nova aliança? Já parou para pensar? Por que Deus fez uma nova aliança? Por que será que Deus fez uma nova aliança? Caramba, o que tinha de errado com a antiga aliança? Quem já se perguntou isso? Por que houve a necessidade de uma nova? Por que a antiga não foi estabelecida para sempre? É isso que a gente vai ver hoje. Amém, gente? E tudo na Bíblia tem significado. Tudo, 100% na Bíblia tem um significado muito além de só aquilo que a gente está lendo. E estudando essa palavra, eu fiquei maravilhado, gente. A gente não para de aprender coisas novas com o Espírito Santo, agora com o GPT também. Glória a Deus pelo GPT, que tem nos ajudado nos estudos. Cara, coisas incríveis. Eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, cara, deixa eu ver primeira vez que foi registrada a palavra aliança na Bíblia. E a gente sabe, a gente aprendeu na escola bíblica que no hebraico, as letras do hebraico, cada letra do hebraico tem um desenho, cada letra do hebraico ela tem um significado e ela é acompanhada de um número de acordo com a sequência da letra em hebraica. Então, eu fui de curiosidade ver e pesquisar se na palavra aliança havia ali, na própria palavra aliança, uma mensagem. Então, essa primeira palavra aliança, ela foi mencionada em Gênesis 6,18, nessa primeira aliança registrada na palavra com Noé. E diz o seguinte: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, esse versículo foi a primeira vez onde a palavra aliança foi apresentada. E aí eu fui pesquisar, eu pedi para o JP colocar aí essa imagem. Não sei se dá para ver, dá para todo mundo ver? Cara, isso é incrível. Fui ver cada letra da palavra aliança no hebraico. E as letras estão aqui, Bet, Resh, Yod e Tav. Aqui como se pronuncia elas. Cada uma dessas letras, ela tem um pictograma, uma imagem. Cada uma dessas letras tem uma imagem. A letra Bet tem uma imagem de casa e tenda. A letra Resh tem a imagem de cabeça. A letra Yod tem a imagem de uma mão. E Tav tem a imagem de uma cruz. Meu Deus. E quando eu já vi essa letra Tav ali, representando a cruz, uma marca, só aí nessa palavra aliança já tem uma mensagem. Gente, eu pesquisei para saber se teólogos já tinham feito publicações a respeito dessa palavra aliança e não encontrei nada. Não estou falando que eu estou lançando isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, uma interpretação simples, de uma leitura simples que a gente pode fazer do significado das letras dessa palavra, a gente pode dizer que a família, a primeira letra, família, casa ou templo, nós somos o que, gente? Templo do Espírito de Deus, amém? Família, casa ou templo do líder da mão marcada pela cruz. Meu Deus.
A aliança em si, a palavra em si já trazia uma mensagem de redenção em Cristo Jesus. A palavra aliança em si já trazia uma mensagem de que Jesus iria fazer de nós morada dele, nós seríamos morada, templo do Espírito de Deus, o Espírito daquele com a mão marcada na cruz. Meu Deus! Só eu que achei isso demais, gente. Eu achei isso fantástico. Gente, let me tell you, eu fui dormir 3 horas da manhã nessa noite. Quando eu comecei a ver essas coisas e a ligação na Bíblia, como, cara, cada coisa aponta de fato para Jesus. Cada coisa ali, desde o Antigo Testamento, já estava mostrando, Deus mostrando até nos desenhos das letras, que Ele iria enviar Jesus para restaurar o relacionamento que o homem havia perdido após a queda. Isso é demais. As outras 4 alianças foram feitas exclusivamente com o povo de Israel, gente. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. Que essas 4 alianças, elas foram feitas exclusivamente com o povo de Israel. A primeira, em ordem cronológica, foi a aliança abraâmica, quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões. A segunda aliança é a mosaica, sendo a aliança da lei, onde Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Todos lembram dos 10 mandamentos? Isso daí eu vou mostrar depois. Guarda aí, JP. Que eu vou mostrar depois, que depois vai fazer mais sentido. Então, a terceira aliança, a aliança mosaica, foi a aliança que Deus fez com Moisés, que foi a entrega dos 10 mandamentos. É conhecida como a aliança da lei. A aliança da lei e a aliança da graça são as maiores alianças mais faladas na Bíblia. Então, a terceira foi a aliança mosaica, uma aliança que Deus fez exclusivamente também com o povo de Israel. Foi a aliança da lei, dos 10 mandamentos, que em seguida dos 10 mandamentos foram acrescentados outros 613 mandamentos, que são descritos no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. São 613 leis que o povo judeu precisava seguir todos os dias para receber favor de Deus, bênçãos. Se não cumprisse ou desobedecesse, recebia maldição. A quarta aliança, a aliança palestiniana, é também chamada de aliança da terra, uma aliança onde Deus ele promete a Israel a terra de Canaã. Deus prometeu ali àquele povo que ele iria conduzir o povo à terra prometida, e essa é uma promessa. Eu, Deus, faço com vocês, Israel, de que eu vou conduzir, vocês vão herdar a terra prometida. Então essa foi a aliança palestiniana, aonde o povo de Israel continua até hoje lá em Jerusalém. A quinta aliança foi a aliança davídica, quando Deus prometeu a Davi que a sua linhagem duraria para sempre e o seu reino jamais deixaria de existir. E aí, de novo, qual a ligação dessas alianças com Jesus e a nova aliança? Todas elas apontam para Jesus. Todas elas apontam para a nova aliança. Agora pode soltar o quadro, JP. Olha que incrível, gente. Olha que incrível. Cada aliança ela tem um elemento chave, ela tem uma sombra e uma figura profética, e ela é cumprida na nova aliança. Então a aliança adâmica, o elemento chave dela é a representação de Adão como o homem, o primeiro homem, representa a queda, o juízo e a promessa do Messias. A sombra e a figura profética dessa aliança adâmica, Adão como cabeça da humanidade e a promessa do Redentor. Cumprimento da nova aliança, Cristo como o último Adão, escrito em 1 Coríntios 15, 45, ele traz vida eterna aonde o primeiro Adão trouxe morte. A aliança noética tem como elemento-chave o julgamento com misericórdia, pacto eterno com a humanidade. Deus prometeu a Noé que nunca mais iria destruir a humanidade com chuva. A sombra e figura profética em Jesus, a arca salva da ira.
a figura da salvação em Cristo Jesus. Cristo é a nossa arca da salvação. Quem está em Cristo Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos que estão em Cristo Jesus estão salvos. A arca representava Jesus. Jesus é a nossa arca da salvação. Graça para toda a humanidade, salvação pela graça para toda a humanidade. A aliança abraâmica tem como elemento-chave promessa de descendência e bênçãos e uma terra prometida. A sombra e figura profética, o descendente prometido. Cristo, bênção para todas as nações, o cumprimento da nova aliança, justificação pela fé, acesso da promessa eterna de Abraão alcançando toda a humanidade em Cristo Jesus. A aliança mosaica tem como elemento-chave lei, sacrifício de animais pelos pecados e um sacerdócio levítico. A sombra e figura profética revela o pecado e aponta a necessidade de um Salvador. O cumprimento na nova aliança, Cristo cumpre toda a lei, como foi expresso em Mateus 5,17. Ele é o sacrifício perfeito e expresso em Hebreus 10, do 1 ao 10. E ele se torna o sacerdote eterno, expresso e escrito em Hebreus 7. A aliança palestiniana tem como elemento-chave uma terra prometida garantida por Deus. A sombra e figura profética, a terra física, figura de herança eterna e celestial em Cristo Jesus, onde isso se cumpriu na nova aliança. Em Cristo temos a herança da Canaã celestial, gente. Tudo ligado, cara. Eu achei isso demais. A aliança davídica tem como elemento-chave o trono eterno, linhagem messiânica. Sombra e figura profética dessa aliança, rei eterno prometido à humanidade. Cumprimento na nova aliança, Jesus é o filho de Davi e rei eterno. Aleluia, gente. Isso é demais. Conseguiram acompanhar daí? Depois eu posso mandar isso para vocês no grupo da igreja. Quem não tiver, me fala que a gente passa isso também. Então, um detalhe sobre todas essas alianças que a gente acabou de ver, que são muito importantes a gente falar também, que de todas essas 6 alianças, 5 delas eram incondicionais. Deus, ele falou, ele estabeleceu essa aliança, a aliança que ele estabeleceu para Abraão, ele falou, eu vou te tornar pai de multidões, independente do que você fizer. A aliança que Deus estabeleceu com Israel, a aliança palestiniana, ele falou, eu vou dar essa terra para vocês, independente do que vocês fizerem. Se vocês adorarem outros deuses ou não, vão sofrer consequências disso, porém eu te dou a minha palavra de que essa terra é de vocês. A aliança que ele fez com Davi também foi incondicional. De todas as 6 alianças, as 5 que a gente citou agora são incondicionais. A única que é condicional é a aliança da lei. É uma aliança onde o homem que estava sob essa aliança, o povo de Israel sob essa aliança, se eles obedecessem à lei, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem à lei, eles seriam amaldiçoados. E o importante é a gente ressaltar, mais uma vez, que essa aliança da lei, ela foi feita exclusivamente com o povo de Israel. Agora eu quero que vocês peguem suas Bíblias, sejam no celular, seja de papel, e abra em Êxodo 24. Eu quero ler junto com vocês. Quero que vocês venham nas suas próprias Bíblias, porque, como eu falei, muitos cristãos nunca ouviram isso que a gente está falando aqui hoje, tá, gente? E muitos cristãos pegam essas cláusulas dessa aliança, doutrinas dessa antiga aliança e tentam inserir no corpo de Cristo. Uma aliança a qual nós não fomos convidados, a gente vai ver isso. Êxodo 24, se você já abriu, o próprio capítulo ele tem como tema a aliança de Deus com Israel. Algumas Bíblias está escrito a aliança de Deus com Israel. Se a tua Bíblia não tem esse título, está falando alguma coisa sobre a aliança, e para confirmar isso, logo no primeiro versículo, a gente vê Deus chamando Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. Não foi uma aliança que Deus fez com toda a humanidade.
Por que é importante a gente saber disso, gente? Porque se a gente tentar hoje, nós, povo da nova aliança, se a gente tentar agradar a Deus cumprindo as leis do Antigo Testamento, a gente está desonrando a nova aliança que Deus fez em Cristo Jesus a nosso favor. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos nos metendo numa aliança a qual nós nem fomos convidados. A gente está querendo entrar numa festa que a gente não foi convidado, gente. Eu não sou judeu, tem algum judeu aqui? Então nenhum de nós fomos convidados para essa festa. A gente não deveria fazer parte, a gente não, de forma alguma, a gente deveria se incluir nessa aliança, porque essa aliança não foi para mim e para você, considerado como gentios, por não sermos nascidos de uma mulher judia. A Chay, olha só, gente. Mas a Chay se converteu ao cristianismo, aleluia, entregou a vida a Jesus e faz parte da nova aliança, aleluia, Jesus. Mas existem implicações em tentar viver um relacionamento com Deus, obedecendo essa aliança, a qual não foi feita com a gente. Hebreus 10, 1 fala que a lei é apenas, a lei, essa antiga aliança, a antiga aliança da lei, é apenas uma sombra dos bens futuros e não a realidade exata. Por isso, nunca pode, por meio dos mesmos sacrifícios que são oferecidos repetidamente, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam de Deus. Então, a lei nunca teve o poder de transformar o caráter do homem. Essa é a questão principal. Ela exigia, mediante o medo das maldições e mediante o esforço humano, que o homem mudasse as suas atitudes, mas ela nunca foi capaz de transformar o caráter do ser humano, como aconteceu na nova aliança, quando a gente entregou a nossa vida a Jesus e nos tornamos uma nova criatura. Amém, gente? Então, 3 pontos importantes sobre a antiga aliança da lei. Primeira, ela foi uma aliança de Deus com Israel. Segundo ponto, ela mostra como deve ser o relacionamento perfeito do homem, um com o outro, e o relacionamento com Deus. Ela mostra o padrão moral perfeito de Deus, porém sem uma transformação interior do homem. Terceiro ponto, quem está debaixo dessa aliança, segundo o livro de Tiago, capítulo 2, já está debaixo de condenação. Então isso é muito sério. A gente vê pessoas com zelo, assim como Paulo ele fala sobre os judeus, eu oro por eles porque eles têm zelo com a palavra, mas não entenderam que tudo aquilo que foi expresso no Antigo Testamento eram sombras e tipos que viriam se cumprir em Cristo Jesus, que é a nossa realidade. Então não faz sentido a gente tentar viver uma vida cristã com base em leis e cláusulas de uma aliança a qual nós nem fomos chamados. Mas olha o impacto que tem quando a gente tenta viver o cristianismo trazendo essas leis para a nossa vida. Olha o que fala Tiago 2, 8 a 13. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Coloquei aí que essa é a 13ª lei, está escrita em Levíticos 19, 18. Ele continua dizendo que estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Agora isso daqui que é importante demais, ó. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, se torna culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, mas também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, se torna transgressor da lei, de toda a lei. Esse é o peso da lei. Por isso que existem ainda muitos cristãos que tentam viver esse mix desse relacionamento com base em leis, doutrinas do Antigo Testamento, sendo um cristão salvo pela graça. Olha o que cai sobre a vida do cristão que tenta viver
receber favor de Deus mediante as suas obras. Se a gente se coloca debaixo dessa aliança, a gente vai ser julgado sobre essa aliança. E os julgamentos sobre essa aliança, sobre quem está debaixo dessa aliança, é ou você cumpre todas, se você acertou 612 e falhou em uma, para Deus é como se você tivesse falhado em todas e você está debaixo de condenação, debaixo de culpa. E olha as consequências dessa transgressão. Deuteronômio 28, do 15 a 19, vamos ler só essa parte, diz o seguinte: se você não obedecer ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos, repete comigo, todos, isso aí, todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Aí vem a sequência, gente. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta, a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Meu Deus! Essa era a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Deus era ruim, gente. Deus foi ruim. Tudo de Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Primeiro propósito, como eu falei ali, Deus estava mostrando nessa aliança que, gente, vocês se separaram de mim. E agora vocês estão vivendo uma vida louca, porque vocês perderam o discernimento do que é bom e do que não é. Do que você não pode de forma alguma fazer com o teu vizinho. Então deixa eu colocar para você aqui, nessa lei, os princípios morais de como você deve se relacionar um com o outro e como você se relaciona comigo. Porém, Deus queria mostrar para aquele povo que eles precisavam de um Salvador. Deus queria mostrar para aquele povo que, olha só, segundo o meu padrão moral, é impossível você ser perfeito dessa forma se você não tiver um Salvador. Essa foi a mensagem de Deus. Deus trouxe esses princípios para aquele povo como uma lei para que o povo de Israel chegasse ao fim de si mesmo e falasse: Deus, é impossível fazer isso. Quantos de nós aqui já se depararam com situações assim que tu via que era impossível fazer isso? Eu estou treinando jiu-jitsu, gente. E o JP entrou também para fazer. E na semana passada o professor botou eu para treinar com ele. Quem conhece o JP? JP é um homem desse tamanho, gente. O braço dele é a minha coxa. E quando o mestre falou, pô, vai treinar com o JP, eu quase falei: mestre, não tem como, mestre. Vocês já se depararam com situações assim que tu vê as coisas e fala: Deus, não tem como. Gente, não tem como eu fazer isso. Tem coisas que a gente precisa de força, que a gente não tem força suficiente. Tu fala: cara, não tem como fazer isso. Então o desejo de Deus era expressar para a humanidade: olha só, essa é a forma perfeita de você se relacionar um com o outro e a forma perfeita de você se relacionar comigo. Mas não tem como você fazer isso sem mim. Você conseguiria ligado a mim, mas Adão caiu e vocês foram separados de mim. E agora vocês precisam de um Salvador. Mas eu preciso que você, Israel, entenda isso, que você precisa de um Salvador. Faz sentido isso, gente? A partir da aliança da lei ser entregue, até o profeta Jeremias ser levantado. O profeta Jeremias foi o profeta que anunciou pela primeira vez. O profeta Jeremias foi quem profetizou sobre essa nova aliança que a gente está falando hoje. A partir do momento onde a antiga aliança ela foi estabelecida, até o momento que Deus levantou Jeremias para profetizar sobre essa nova aliança, levaram 860 anos. GPT, gente. Pô, ele é incrível. Antigamente a gente passava horas e horas lendo artigos, né? Pô, joguei lá, em 1 minuto ele me deu.
Quantos anos levou? Eu perguntei para ele. Ele, 860. Falei, calma aí. Pô, o povo de Israel não ficou 400 anos sendo escravo no Egito? O povo de Israel ficou 400 anos sendo escravo no Egito. Do momento onde a lei foi estabelecida até a profecia da nova aliança levaram o dobro de tempo. 430 anos sendo escravos no deserto, no Egito, o povo de Israel foi. 860 anos foi o tempo entre o estabelecimento da lei e a profecia da nova aliança por Jeremias, sendo o dobro do tempo de escravidão no Egito. O Egito escravizou o corpo, a lei escravizou a alma, descrita em Gálatas 5:1, que diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão, falando sobre a escravidão da lei. Ambos os períodos exigiram uma libertação divina. No Egito, Deus usou Moisés, sobre a lei, Deus usou a Cristo. E essa é a profecia que Deus inspirou Jeremias. Tu imagina o povo vivendo nesse relacionamento com Deus, maldição sobre maldição caindo sobre eles, porque eles não conseguiam cumprir toda a lei. Imagina a exaustão daquele povo. E aí Deus levanta Jeremias com essa boa notícia. Em Jeremias 31 foi quando Jeremias fez a profecia da nova aliança. E ele fala, eis aí vem dias, diz o Senhor que falou, em que eu firmarei a antiga aliança. Antes da gente continuar, a antiga aliança era para o homem, faça, você tem que fazer ou você não pode fazer. A nova aliança é Deus falando, eu farei. Por isso que o escritor aos Hebreus chama a nova aliança de uma aliança superior. E ele fala, eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver despojado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Que dias? Depois da vinda, morte e ressurreição de Jesus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Você imagina o povo de Israel ouvindo isso, a esperança renascendo ali. Deus está reafirmando que Ele vai firmar uma nova aliança, onde Ele vai colocar as leis dEle no nosso coração, Ele vai ser o nosso Deus. E nessa nova aliança Ele vai perdoar as nossas iniquidades e dos nossos pecados Ele jamais se lembrará. Meu Deus, isso é forte demais. 3 pontos para a gente saber, que são muito importantes. Quando foi o fim da antiga aliança e quando começou a nova aliança. Lucas 22:20, Jesus falando da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Com o sangue derramado de Jesus chegou o fim da antiga aliança e quando Ele ressuscitou começou a nova aliança. Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Romanos 4:25 diz que Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Todo aquele que crê em Jesus é justificado. Todo aquele que crê em Jesus teve a sua dívida de pecado, de culpa anulado na cruz. E passamos a ser justificados diante de Deus. Hebreus 13:20 diz, o Deus da paz
que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Essa nova aliança firmada no sangue de Jesus se tornou uma aliança eterna. Segundo ponto, qual é a base da nova aliança? A base da nova aliança é justificação pela fé. Gálatas 2,16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. O que isso quer dizer, gente? Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês que estão com a gente mais tempo já ouviram essa história. Quando eu estava em outro ministério, que eu acreditava que Deus ele me abençoava, que eu seria salvo mediante as obras. Eu não entendia que era pela graça, salvação pela graça. Eu estava no Rio de Janeiro, morando lá ainda, e caiu um toró, gente. Caiu um pé d'água que eu achei que Jesus estava voltando. Era um barulhão que eu acordei num susto e eu caí de joelho e eu falei: Deus, se lembre das minhas obras. Cara, na hora me veio um constrangimento de tipo, o que tu tá pensando, brother? Tu acha mesmo que a tua salvação depende das tuas obras? Tu acha que eu te abençoar depende das tuas obras? Eu te abençoo porque eu sou teu pai. Eu te abençoo porque em Cristo Jesus você se tornou o meu filho. Eu te abençoo porque eu sou bom. Não é sobre você. Você está salvo porque eu enviei meu filho para morrer por você. E é o sangue dele que te salvou. E você recebe essa salvação crendo que o que eu fiz por você foi perfeito e completo. Meu Deus do céu, gente. Foi um constrangimento. Só Deus sabe. Gálatas 2,19. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Amém, gente? Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça. São ser, estar pode estar hoje, amanhã não está. Vocês são, por natureza, nós fomos salvos pela graça. É uma condição que não muda. É uma natureza salva. São salvos pela graça, favor imerecido. Como isso? Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Essa é a base da nova aliança. Salvação pela graça mediante a fé. Onde nós vemos nós, considerados gentios, por não sermos judeus, sendo inseridos nessa nova aliança. Hebreus 8 e 10 mencionam mais uma vez a profecia de Jeremias. O escritor aos Hebreus está mostrando para aquele povo, para os hebreus, que em Cristo Jesus se cumpriu a nova aliança com os judeus, como o profeta Isaías tinha dito. E em Efésios 2, 11 ao 22, a gente vê nós gentios sendo inseridos nessa aliança. Vamos ler Hebreus 8, que diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ao ministério da antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para uma segunda. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, e ele começa a declarar a Jeremias: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, esta é a aliança. Porei as minhas leis em
em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Ali o escritor aos Hebreus estava falando para o povo hebreu que ainda estava pensando que iria receber salvação e bênçãos a partir do cumprimento da lei. Ele estava falando: gente, em Cristo foi firmada a nova aliança. Aquilo que Jeremias havia profetizado há anos atrás se cumpriu em Cristo Jesus. E em Efésios 2, 11 ao 22, mostra nós, gentios, sendo inseridos nessa nova aliança, nessa família celestial de Deus. Diz o seguinte, Efésios 2, 11 ao 22, não esqueçam que vocês, nós, gentios, éramos chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel. Lembra que a gente falou de uma aliança que a gente não foi chamado? A gente não tinha os privilégios daquele povo. E não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim ele reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, como aos que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Amém, gente? Principalmente nós que estamos aqui nessa terra, não somos mais estrangeiros, amém? Somos aqui nessa terra, povo de Deus, cidadão celestial, aleluia. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. E o escritor aos Hebreus também, ele expressa a nova aliança como sendo uma aliança superior. Já estou terminando, tá, gente? Não passa de 10h30, 11 horas. Em Hebreus 10 a gente vê a expressão dessa aliança sendo superior a tudo aquilo que Deus fez antes de Jesus. Hebreus 10 diz que a lei trazia apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazer, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, uma vez por todas. Fala para a pessoa do seu lado, você foi purificada uma vez por todas. Cara, quão maravilhoso é saber disso. O sangue de Jesus te purificou de uma vez por todas. Aleluia. Não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, dos sacrifícios da antiga aliança. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados.
Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste, Deus. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança e estabelece a segunda. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do seu sacrifício no corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Quem já ouviu? A gente precisa se santificar. Quem já ouviu isso? Cara, se existisse a possibilidade da gente se santificar, não haveria necessidade de Cristo ter morrido por nós. Meu Deus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecidos uma vez por todas. Na antiga aliança, dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Deixa eu te falar, nós fomos perdoados para sempre. Um único sacrifício. Aleluia, Jesus. Daí em diante, Ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Isso é boa notícia do Evangelho, cara. E a gente só pode receber isso pela fé. Meu Deus. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações, escreverei na sua mente, e a crescência dos seus pecados e iniquidades eu jamais me lembrarei. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Quem já falou: pô, vou fazer um jejum porque eu pequei? Eita, gente. Cara, nada contra jejum. Amém, gente? Mas se o jejum é um sacrifício para te livrar de alguma coisa, a gente está falando: Jesus, o teu sacrifício não foi suficiente. Eu preciso me sacrificar aqui um pouquinho, porque o teu sacrifício não foi suficiente. A gente pega uma tradição de uma aliança que a gente nem foi convidado e passa a usar como prática numa aliança que foi perfeita no sangue de Jesus, onde o sangue dele nos purificou de todo o pecado. Aleluia. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos com o sangue de Jesus para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Não deixemos de nos reunir como igreja, church, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A aliança perfeita, a nova aliança, a aliança da graça. Essa é a aliança a qual nós estamos inseridos. E esses foram os fundamentos dessa aliança.
por causa dessa aliança é que a gente lê em Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por causa dessa nova aliança, a gente lê em 1 Coríntios que nós fomos lavados, fomos santificados e fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por causa dessa nova aliança que 1 Pedro 2,9 declara que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por causa dessa nova aliança que Efésios 1, 13 e 14 diz que nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança. Qual a garantia da tua herança? Qual a garantia da tua salvação? O Espírito de Deus que habita em você, meu irmão. Não é o que tu faz, nem o que tu deixa de fazer. A garantia da tua salvação, da tua herança, é o Espírito de Deus que habita em você, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Para finalizar, qual a nossa obrigação, qual o nosso dever nessa aliança? 1 João 3,23, esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. João 13:34, ele fala, ame uns aos outros como eu vos amei. Esse é o nosso dever nessa aliança. Crer que aquilo que Cristo fez por nós foi suficiente. Crer que em Cristo Jesus nós recebemos plenitude de vida. Crer que em Cristo Jesus é o suprimento de tudo aquilo que a gente precisa. Crer que em Cristo Jesus nós não temos ausência de nada. Crer que Cristo Jesus é a provisão de tudo aquilo que aparentemente está nos faltando. Esse é o nosso dever nessa aliança. Amém, gente? Esses são os fundamentos da nova aliança. Quero te convidar a ouvir, e a ouvir, e a ouvir, e ouvir essa mensagem, todas as palavras que a gente leu, porque isso precisa estar claro e enraizado no nosso coração como uma verdade absoluta, em dias de luta, nos dias maus, para que você saiba e se lembre sempre que o sangue que te salvou, que te purificou, que te tornou filho de Deus, veio do mesmo sacrifício daquele que continua te sustentando dia após dia. Amém, gente? A gente pode dar uma salva de palmas a Jesus por essa obra perfeita e maravilhosa. Ele é maravilhoso, cara. Ele é demais.